Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Investidor. O meu nome é Edmundo Almeida e eu convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, a deixar o like aqui nesse vídeo e a compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que tem interesse pelo tema investimento em ações. É muito importante você compartilhar com esse seu amigo, porque nesse vídeo a gente vai tratar sobre o imposto de renda na compra e venda de ações. E ninguém quer ter problema com a Receita Federal. Então, se você não souber como é que você vai fazer o recolhimento do imposto de renda na sua compra e venda de ações, provavelmente você vai ter problemas com o fisco. Então, para evitar isso, vamos prestar bem atenção aqui nos detalhes, porque usualmente o brasileiro ele é acostumado a investir em poupança e renda fixa. Renda variável, ações, é um tipo de investimento que o brasileiro, são poucos os brasileiros que investem. Então, como são poucas as pessoas que investem, é normal que não seja um tema muito tratado por aí. Mas vamos lá, vamos tratar sobre isso aqui. Primeiro ponto que a gente tem que saber: todo mundo que investe em ações é obrigado a declarar o imposto de renda. Veja que eu falei declarar, não falei pagar, porque existe a obrigação de apresentar a declaração, que é diferente da obrigação de pagar o tributo. São duas coisas completamente diferentes. Então vamos lá. Com isso em mente de que existe a obrigação de declarar, vamos agora para a obrigação de pagar. Como é que isso funciona? Primeiro ponto. Na renda fixa, o imposto de renda ele já é retido na fonte. Na renda variável, quando se negocia ações, esse imposto de renda ele não é retido na fonte. Ele é retido, ele é recolhido, ele é pago, não é retido, ele é recolhido, ele é pago via DARF. O investidor emite um DARF. O que é que isso significa? Que a obrigação e a responsabilidade por calcular o imposto devido e recolher esse imposto, ele é do investidor, não é da corretora, não é da empresa que negocia ações, é do investidor. Então o investidor vai ter que manter um controle mensal daqueles investimentos dele, vai ter que saber quanto foi que ele comprou, quanto foi que ele vendeu, o que foi que ele fez day trade, o que foi que ele fez swing trade, e vai calcular o imposto devido e ele mesmo vai pagar via DARF. Então, esse DARF ele tem que ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao período de apuração. Um exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de setembro de 2019. Então, eu tenho até o último dia útil desse mês para pagar o DARF dos tributos devidos referentes ao mês de agosto de 2019. Então, período apurado, agosto, eu tenho até o último dia útil de setembro para pagar o DARF. O mesmo ocorreria se eu tivesse apurando o mês de novembro. Eu teria até o último dia útil do mês de dezembro para fazer o recolhimento desse DARF. Outro ponto é que o código que tem que ser colocado nesse DARF, como o código da Receita, é o 6015, que é operação com lucro em renda variável. Vemos aqui também que existe uma diferença de alíquotas para as operações de day trade e as operações de swing trade. Operações de day trade são aquelas que se iniciam e se encerram dentro do mesmo dia. Ou seja, o investidor comprou e vendeu ações no mesmo dia. Comprei de manhã, vendi à tarde, ou então comprei e vendi logo em seguida. Não importa, contanto que ela comece e se encerre dentro do mesmo dia. Isso é a operação de day trade. A operação de swing trade é a operação que demora mais de um dia. Então, comprei hoje e vendi amanhã. Swing trade, já não é mais day trade. Demorou uma semana para vender, um mês, um ano, uma década, não importa. Aí já é swing trade. Então, no day trade, a alíquota de 20%, no swing trade, a alíquota de 15%. Lembrando mais uma vez, a obrigação de fazer o cálculo do imposto devido e o recolhimento via DARF é do investidor. Porém, existe o que o mercado, o que se chama carinhosamente de imposto dedo duro. O imposto dedo duro nada mais é do que uma antecipação desse imposto de renda que vai ser recolhido pelo investidor, que já é retido na fonte pela corretora.
E esse imposto, a alíquota dele também, que é retida na fonte, varia se for day trade ou se for swing trade. A finalidade desse imposto dedo duro, como o próprio nome já faz supor, é dedurar o investidor para a Receita Federal, para ela saber, para a Receita Federal saber que aquela pessoa, aquele determinado CPF está operando em bolsa de valores. Então, se foi uma operação de day trade, o imposto que vai ser retido na fonte a título de imposto dedo duro será na alíquota de 1%, enquanto que se for swing trade, vai ser de 0,05%. Agora vejam o seguinte, o imposto retido na fonte no day trade, ele é retido sobre o lucro, enquanto que no swing trade, ele é retido sobre o volume total de vendas. Por que essa diferença? Porque ali no swing trade, no day trade, a corretora tem como saber qual foi o lucro auferido naquela operação, já que ela se iniciou e foi zerada no mesmo dia, e foi finalizada no mesmo dia. Enquanto que a operação de swing trade não tem como saber ali de imediato qual foi o lucro auferido pelo investidor naquela operação. Então a corretora vai reter um percentual de 0,005 sobre o volume total de vendas. Vejam que tem essa diferença, não só das alíquotas, como também da base de cálculo, ok? Vamos agora para um exemplo real aqui. A gente tem um caso de um day trade, onde o investidor, vejam aqui onde a gente tem D, é que esse valor foi debitado da conta dele, então se tratou de uma operação de compra. Enquanto que a gente tem um C aqui, o que é C, é que esses valores foram creditados na conta dele, se trata de uma operação de venda, né? Já que o valor creditado é quando se tem venda. Então, foi comprada aqui 28 ações e foi vendida essas mesmas 28 dentro do mesmo dia. Vejam que, imposto de renda retido na fonte de day trade, ele teve um lucro aqui de R$100. O lucro foi R$100. Então, o imposto que vai ser retido na fonte é 1% sobre os R$100, que dá R$1. Foi retido esse R$1 já na fonte, a Receita já sabe que naquele dia ele teve um lucro de R$100 a título de day trade. Já nessa outra operação de swing trade, só foi realizada vendas, e essas vendas totalizaram um montante de R$ 4.567,77. Essa vai ser a base de cálculo, como a gente pode ver aqui, base de cálculo, imposto de renda retido na fonte, 4.569,02. que deu um total, um imposto já retido na fonte de 22 centavos. Apesar da base de cálculo ser muito maior, a alíquota é bem menor. Então, como a alíquota é bem menor, o valor também foi menor. E aqui já foi retido, já foi antecipado esses 22 centavos, da mesma forma que já foi antecipado esse R$1. Volto a frisar na palavra, antecipado. O que é que isso significa? Quando o investidor fizer o cálculo e ver quanto é que ele realmente deve pagar naquele mês, aquilo que ele já pagou a título de imposto de renda vai ser descontado, porque foi antecipado. Então, ele vai fazer aqui, vamos supor que ele estava, nesse mês ele só fez essa operação e teve esse lucro aqui de R$100. Então, ele teria que pagar 20%, já que é uma operação de day trade, ele teria que pagar R$20 aqui. Como ele já pagou 1, ele iria pagar só 19. E assim também aqui no swing trade, e se ele fez todas essas operações, ele soma tudo e vê quanto é que ele deveria pagar e quanto é que já foi pago e calcula o imposto total devido, emite o DARF, paga e fica em dia com a Receita Federal. Se por acaso ele não pagar o DARF até o final do mês subsequente, até aquela data limite que ele tinha para pagar, não tem problema. Ele pode emitir um novo DARF num período posterior, porém ele vai pagar multa e juros, né? Vai pagar multa e juros. O único problema que ele vai ter é isso. Não vai estar em dia e vai pagar multa e juros. Agora, uma benesse aqui. A lei federal número 11.033 de 2004, ela criou uma isenção. Não existe... O investidor ele está isento de pagar imposto de renda, caso ele não tenha vendido o volume total de até R$20 mil dentro daquele mês. Então, por exemplo, o investidor comprou 1.000 ações de uma determinada empresa a um preço de R$1.
E ele vendeu aquelas mesmas 1.000 ações a R$19 cada uma, que aí totalizou R$19.000. Ele teve R$18.000 de lucro. Ele não precisa pagar imposto de renda. Por quê? Porque a venda foi até o limite de R$20.000. Vejam bem, eu estou frisando aqui, a isenção é em cima das vendas, não é em cima do lucro. Pouco importa o valor do lucro. Se você, nesse exemplo que eu coloquei aqui, se o lucro foi de R$18.000, ele não pagaria imposto. Porém, se o lucro foi de R$300 e ele vendeu mais do que R$20.000 dentro daquele mês, ele teria que pagar imposto porque as vendas superaram os R$20.000. Um outro ponto que tem que ser colocado aqui é que essas operações elas têm que ser de swing trade. Se foi uma operação de day trade, ela não entra na isenção. Então, vendeu e comprou no mesmo dia ali, ou comprou e vendeu, tem que pagar imposto. Não importa qual foi o valor do lucro, qual foi o valor da venda, não importa. O montante da venda não importa, tem que pagar. As operações de day trade elas não estão acobertadas por essa isenção, tá? E outro ponto aqui que tem que ser chamado a atenção é o investidor, mesmo não tendo que pagar imposto de renda dentro daquele mês, isso não tira dele, eu negociei a R$15.000 naquele mês, eu não preciso declarar imposto de renda. Precisa sim declarar. A declaração tem que ser apresentada. Você vai apresentar lá na sua declaração ganho isento. Aquele ganho é isento, aquele lucro é isento. Porém, você não vai precisar pagar o imposto de renda. São duas coisas diferentes. Apresentar a declaração é obrigatório, pagar o imposto de renda não, porque você tem essa isenção até R$20.000. Outro ponto aqui, esse aí também é muito interessante. É importante que os meses que o investidor teve prejuízo, ele lance esses prejuízos na sua declaração, porque pode ser feita uma compensação com os lucros futuros. Então, eu tenho que apresentar a minha declaração toda corretinha. Nesse mês eu tive lucro, no outro eu tive prejuízo, depois tive prejuízo de novo e prejuízo. Eu vou acumulando os prejuízos para uma hora compensar com o lucro que eu tive e não precisar pagar o imposto de renda, caso fosse devido, naquela operação onde eu obtive êxito e tive lucro. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Ficou um vídeo grande, mas eu espero que dê para ajudar na hora de emitir o DARF, saber fazer, saber como é que se calcula esse imposto. É muito importante para evitar problemas com o fisco. Gostou do vídeo? Deixa o like e compartilha. Um abraço. Até o próximo vídeo e segue a gente lá no Instagram também, que lá eu respondo dúvida todos os dias. Até a próxima!